Quais são os 10 animais mais perigosos dos Estados Unidos? Se inscreve no canal, deixa seu like e bora para o vídeo Top 10 Animais Perigosos da América. Vale lembrar que esse não é um Top 10 ranqueado. Ou seja, o primeiro lugar não é necessariamente mais perigoso que o segundo, etc. Fica a seu critério decidir qual é o bicho mais apavorante. Mas vamos lá, em 10º lugar, bisão americano. Convenhamos que um bicho de quase 2 metros pesando 1,5 toneladas não é exatamente a coisa mais amigável do mundo. Ele é o maior bicho terrestre dos Estados Unidos. Apesar disso tudo, o bicho não é louco. Ele não vai sair te atacando a não ser que você dê motivos para isso. Mas se você realizar essa proeza, se prepara, ele é rápido e pode chegar a 60 km/h. Tomar uma porrada dele é basicamente a mesma coisa que ser atropelado por um caminhão. O nome científico dele é bison e tenho quase certeza que esse nome surgiu enquanto um cientista gritava correndo dele. Em 9º lugar, tubarões. Vamos deixar uma coisa clara aqui: ataques de tubarões, principalmente fatais, são relativamente raros. Mas isso não significa que o perigo não exista, tanto no Atlântico como no Pacífico. Aqui na nossa área tá lotado de tubarão. E não são aqueles que a gente faz carinho no Discovery Cove, não. Estamos falando principalmente dos 3 tubarões, que são comedores de gente: o grande tubarão branco, tubarão tigre e o tubarão de cabeça chata. Eles estão nadando por aí e é sempre bom tomar cuidado. Em 8º lugar, aranhas. Ok, eu já fiz amizade com essas que decidiram morar aqui vez ou outra. 2 das aranhas mais perigosas do mundo estão aqui no ZUA, a viúva negra e a aranha marrom. Caso você trate rapidamente uma picada delas, tudo ficará bem. Mas se você não correr contra o tempo, aí pode ser tarde demais. Em lugares em que elas são comuns, você precisa se adaptar a uma rotina de sempre verificar dentro dos sapatos, roupas, etc. Não sei o quão notória é uma picada na hora, mas é apavorante saber que você pode ser picado sem saber o que foi, ou seus cachorros. Em 7º lugar, serpentes. Apesar de fatalidades envolvendo serpentes serem extremamente raras nos Estados Unidos, o perigo ainda é real. Por aqui os tipos mais comuns são as corais e as cascavéis. Aqui na Flórida tem bastante. Assim como no caso das aranhas, as picadas devem ser tratadas com extrema urgência. No caso das corais, por exemplo, estatisticamente acidentes só acontecem quando alguém tenta manuseá-la indiscriminadamente. Mas também o imbecil que resolve brincar com uma cobra merece levar uma mordiscada para ficar esperto. Em 6º lugar, abelhas africanas. Desde aquele episódio de Black Mirror eu comecei a ficar com medo de abelhas, principalmente as africanas, que são abelhas que não estão com paciência para as tuas gracinhas. Elas têm o simpático apelido de abelhas assassinas e, francamente, qualquer ser vivo que tenha a alcunha de assassino não pode ser um bom sinal. Mas aqui entre nós, a picada delas é basicamente igual às das abelhas normais. Morte mesmo, quando tem, é 1 ou 2 por ano. A única diferença é que elas são mais estressadas, atacam em grupo e tenho quase certeza de que encontram teu endereço para ficar aterrorizando sua vida. Essas mafiosas fazedoras de mel. Em 5º lugar, escorpiões. Nos Estados Unidos existem cerca de 90 espécies de escorpião. A maioria deles está no sudoeste, onde é mais seco e quente. A picada deles não chega a te matar, mas é uma dor que vai te fazer ficar bem triste. A espécie mais perigosa vive no Arizona, se chama Bark Scorpion, algo traduzido porcamente como escorpião latido, o que não faz sentido nenhum para mim, então vamos só chamar de Bark mesmo. Nos anos 80, mais de 800 pessoas foram mortas por esse bichinho no México. Em 4º lugar, lobos. A interação entre humanos e lobos é difícil, já que eles não costumam ficar próximos de áreas muito movimentadas. Ou seja, se tu for para o meio de floresta lá pro norte do ZUA, é bem capaz de você ter que lidar com lobo. Muito melhor ficar em casa, né? Esse negócio de acampar é basicamente você ir para morrer, mas, com sorte, voltar para casa. O lobo cinzento, que é o mais comum,
Só ataca quando ele está em bando, geralmente com 40 outros lobos, ou quando ele já se acostumou com a presença de um humano ao ponto de não se intimidar. A forma deles atacarem é cruel. Eles vão direto na cabeça e depois que você virou presunto, eles te arrastam para longe e começam a te comer pela barriga. Esse papo deu uma fominha, né? Em terceiro lugar, pumas. Antes de fabricar umas mochilas bacanas e tênis irados, os pumas são um dos bichos hardcore aqui do EUA. Eles não têm o costume de ver humanos como presas, que torna os ataques algo raro. Desde os anos 1890, sim, 800, só foram registrados 88 ataques, sendo 20 deles fatais. Quer dizer, é um bicho que fica de boa se você deixar ele em paz. Mas assim como os outros, se tu arranjar ideia, vai virar cheeseburger de puma. Ele só costuma atacar se estiver morrendo de fome. Se você um dia tiver o azar de encontrar um puma esfomeado, o protocolo é ser barulhento, olhar no olho, atirar coisas nele, tentar intimidar. Nunca agir passivamente ou fingir de morto, a não ser que você queira um gatão voando direto no seu pescoço para te almoçar. Segundo lugar, aligatores e crocodilos. Bom, não preciso falar mais nada, né? Só de olhar para um você sabe que aquilo é um dinossauro que conseguiu sobreviver e ele tá disposto a tomar a terra de volta na hora que ele quiser. Na Flórida, se não me engano, tem mais aligatores do que brasileiros, e olha que isso é um número basicamente impossível de se alcançar. São bichos tímidos e a capacidade deles de ficarem imóveis mas se camuflarem podem deixá-los quase invisíveis para quem for mais desatento. Já ouvi casos de pessoas que tropeçaram em um e ficaram vivos para contar história. Imagina o desespero. Acho que antes dele ter a oportunidade de me atacar eu já tinha morrido do coração só de encostar nele. Em primeiro lugar, ursos, mas eles são tão fofinhos. Eu sei, o mundo não é justo. Se eu pudesse eu abraçava todos os ursos do mundo, mas infelizmente eles podem me matar. Viu o que aconteceu com Leonardo DiCaprio em O Regresso? Urso é foda. Ok, eles dificilmente vão te atacar se você não for uma ameaça para os filhotes ou ele estiver morrendo de fome, mas mesmo assim, se atacar só reza pra São Paulo que é um santo que acabei de inventar e na minha cabeça ele te protege de ursos. Os mais comuns aqui nos EUA são os ursos marrons e os pretos, que vez ou outra, chegam pertinho da cidade procurando comida em lixeiras. Fofo, né?